ouviram aquela frase, né, acerca de democracia, né, ou a voz do povo é a voz de... Será que é? Né, eu coloco uns temas provocativos e às vezes fica, por exemplo, na semana passada a minha pastoral era Eleições 2022, o retorno da esperança. O texto não tinha nada a ver com o título, e a ideia é exatamente isso mesmo, é fazer essa provocação, né? Não é nada a ver com a política. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Antes disso, eu queria recomendar a leitura de um livro, porque eu não coloquei no último slide como sugestão de leitura, um livro de Herman Doivit, Estado e Soberania, ensaio sobre cristianismo e política, uma obra fininha, né? Ela não para em pé, mas eu garanto, a obra é muito boa, e vale a pena ser lida. É uma perspectiva acerca de Estado, de soberania, de política e de cristianismo, numa perspectiva bem de Abraham Kuyper, né? Esse novo calvinismo. 2 Coríntios capítulo 10, eu dei o aviso e não procurei no meu. Do verso 1 ao 6, vamos ler esse texto. Você acompanha aí na sua leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento em obediência a Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Até aí, meus irmãos. O que de importante nós devemos guardar, aliás, todo o texto é importante, mas para essa temática, para esse momento agora, eu quero que você guarde a seguinte fala do apóstolo Paulo, porque em verso 3, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E quando ele nos fala acerca da submissão, ele diz, olha, no verso 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós estamos falando, em tempos de eleição, é possível que nós ouçamos na igreja sobre a importância de votarmos com inteligência. Não apenas na igreja. Mais que isso, vai muito além disso. O crente ele precisa votar com uma consciência, e uma consciência que esteja submissa ou cativa ao senhorio de Cristo. Então esta é uma coisa bastante importante nesse momento, né? Então, porque nós precisamos de uma acuidade visual muito além do que os nossos óculos físicos podem nos dar. Nós precisamos de uma acuidade visual que as Escrituras nos dão, e que nós possamos olhar Cristo como aquele que tem todas as respostas. E nós, como cidadãos, nós devemos ser guardiões das liberdades em Cristo. E como pastores, o objetivo é nós trazermos a igreja para esse pensamento de que não há tema ou assunto que não faça parte da igreja. Aquilo que nós temos falado em Cosmovisão Cristã, não há uma partição, não há
um seccionamento, uma separação entre temas que a igreja pode tratar e temas que a igreja não pode tratar, como o pastor Márcio trouxe essa reflexão bastante importante. Então hoje nós vamos aplicando a cosmovisão cristã também no aspecto político. Ok, olha só. Então, é possível discutir religião e política? E eu gostaria que o nosso tempo não foi, eu imaginava que a gente teria uns 15 minutos a mais, eu começaria um pouco antes, mas vamos tentar caminhar, né? Mas é possível discutir religião e política? Nós conseguimos discutir religião e política? Qual a dificuldade de se discutir religião e política? Eu queria ouvir vocês. Qual as maiores dificuldades? Quando não há conhecimento. O que mais? Está polarizado. Quando não há respeito. Quando há manipulação. Mas é possível, nós devemos discutir também esses temas a despeito dessas dificuldades? Sim. O que mais? Os cristãos devem se envolver na política? Com certeza. Sim? Qual é o papel do Estado? Bastante complexo, mas nós podemos olhar qual é a função do Estado, né? Qual é a função do Estado enquanto nação? São coisas que nós vamos pensar aqui. Qual é o papel da democracia na visão cristã? E aí nós estamos falando de democracia como uma das ideologias, como nós tratamos aqui também de liberalismo, como nós tratamos aqui de socialismo, e algumas nós não vamos poder tratar por conta da questão do tempo, né? Da quantidade de aulas, mas nós podemos pensar em nacionalismo, que também é uma ideologia. Quando nós nos lembramos de nacionalismo, nós vamos pensar no nacionalismo alemão na época de Hitler. Nós vamos pensar no tradicionalismo, aquela ideia de que nós temos uma tradição e ela é que que guia o nosso proceder no dia a dia. E aí, onde é que entra, ou como que casa, como é que nós podemos pensar visão cristã e democracia como uma das ideologias em todo esse cabedal, esse leque que nós temos de cosmovisões. Nós estamos tratando de cosmovisão desde o início do ano, e por conta do momento em que nós estamos vivendo, esse momento político que é importante, não apenas para uma nação, mas para todo o povo brasileiro, como é em qualquer nação, esses momentos, né? Por que não pensar também essa ideologia ou democracia do ponto de vista cristão, ou tendo a Bíblia, tendo as Escrituras como lente para fazer as leituras da realidade? E aí, olha, o preto não ficou legal ali no azulzinho, né? Mas está escrito Vox Populi, Vox Dei. É o ditado que nós citamos aqui. A voz do povo é a voz de Deus. O que vocês acham desta frase, vocês que já estão craques, tarimbados em cosmovisão cristã desde o início do ano? A voz do povo é a voz de Deus. A incoerência, ou qual seria a incoerência nesta afirmação? Me ajudem aí. Não ouvi. Ok. Não tem pecado. É isso? Perfeito. O Davi levantou, né? A Bíblia é a voz de Deus. E como o homem é pecador, como é que ele pode ser a voz de Deus nesse aspecto? E a ideia de quem cunhou a frase é que
nesta multidão, o povo, a decisão, a opinião e a soberania do povo, quando ela se manifesta, é como se Deus se manifestasse, ou seja, seria inquestionável a decisão então desta maioria. E esta é nessa perspectiva que nós queremos olhar esta ideia de democracia. Olha só, a democracia é de fato uma ideologia? Nós vimos aqui que ela é uma proposta ideológica, ela é uma ideia de que, quando nós olhamos democracia nessa perspectiva, e olhamos para a cosmovisão cristã que nós temos estudado, qual é a ideia de democracia? É porque ela traz o quê? Salvação. Ela resolve o problema. Ou seja, quando nós olhamos da perspectiva, nós trocamos o Deus. E aí nós vamos pensar, a democracia pode ter um caráter de idolatria? Nós acabamos de dizer que quando nós dizemos que a voz do povo é a voz de Deus, ou seja, ela é soberana, nós dizemos que a pergunta, ela é uma ideologia, ela é uma cosmovisão, ela é uma proposta de solução. Se ela é vista como uma proposta de solução, e aí eu troco o termo de salvação da nação, de salvação do povo, ela tem, de certo aspecto, a ideia de substituir aquele que reina, aquele que é Senhor, aquele que é o Salvador. Ou seja, ela traz em si uma ideia também de redenção, como as outras ideologias que nós vimos. Nesse aspecto, olhar a democracia como aquele que salva a pátria, que resolve o problema das pessoas, é vê-la como um redentor. Nesse aspecto, é uma idolatria. Então, tanto ela é uma ideologia, como todas as demais, ela traz o seu caráter de idolatria. Como poderíamos definir democracia? Quando nós olhamos esse termo, o que vem à mente? Qualquer coisa que venha à mente quando se pensa em democracia, que esteja relacionado com democracia. Nós vivemos num país democrático, e nós vamos ir demonstrando isso ao longo da nossa aula, mas como nós poderíamos definir, ainda que não perfeitamente, democracia? Participação do povo, liberdade, direitos iguais, do povo para o povo. Mais alguém? Tudo isso faz parte do conceito, né? E aí o povo é o grande, o povo é o eixo principal, né? Por isso a ideia de que a voz do povo é a voz de Deus, e como nós colocamos aqui, o David Koizes, nesta obra que tem sido uma base ou uma das obras para a gente falar sobre ideologias e cosmovisões, ele diz assim: embora a democracia seja sim uma forma de governo e provavelmente a melhor atualmente disponível na sociedade, ela pode assumir dimensões ideológicas na medida em que incorpora uma crença na infalibilidade da vox populi, da voz de Deus. Aquilo que nós mencionamos. Então, na perspectiva mais comum acerca da democracia, é como se ela pudesse substituir Deus como algo infalível. E aí a gente, pensando com essa perspectiva de cosmovisão reformada, é tentar olhar a democracia como a redenção para o pecado. Mas então qual seria a queda, se nós pudermos olhar assim? Porque só há redenção quando há o quê? Queda. Sem queda não há o que falar em redenção. Sem a queda no Éden, biblicamente, não podemos
falar na necessidade da vinda de um Salvador ou de um Redentor. Então, nesse aspecto, quando ela incorpora essa crença da infalibilidade da voz do povo, ela se arvora o direito ou o desejo de substituir Deus como instância última para trazer salvação e redenção para o povo. Reverendo Weber Júnior diz assim: temos dificuldade de ir além desse tipo de debate político. Ele estava falando acerca de aborto e de alguns outros, né? Porque às vezes nós nos restringimos a essa perspectiva do aborto, né? Ou de algum outro setor, né? Temos dificuldade de ir além desse tipo de debate político no âmbito eclesiástico. A igreja parece ser um lugar onde não se discute política, ao menos não profundamente. Isso não significa que haja cristãos que se preocupem com o debate, que não haja, não significa que não haja cristãos que se preocupem com o debate político em nossas igrejas. Há sim a preocupação de fazermos o debate político nas nossas igrejas. É de extrema importância participar desse debate, algo que nós não podemos esquecer jamais. Todos aqueles que são da igreja de Cristo, eles não são ímpios, são servos de Cristo, e ofender um servo de Cristo é ofender diretamente o seu Senhor. Percebe como isso deve moldar? E quando nós falamos aqui em trazer cativa a nossa mente em obediência ao senhorio de Cristo, passa também por isso. Mas isso não faz com que nós não possamos discutir estas questões. Francis Schaeffer diz assim, ele escreve uma obra muito legal chamada Como Viveremos. As questões de sentido moral e de valor com que lidamos em nossas vidas, na arte, nas ciências, inclusive na filosofia, são as mesmas questões para as quais a Bíblia oferece uma resposta. As Escrituras têm resposta para todas as questões. Para algumas nós teremos um pouco mais de dificuldade em localizar, mas ela traz resposta. O cristianismo bíblico não só oferece uma resposta a essas questões, mas que essa resposta é a única resposta possível. As Escrituras trazem a única resposta possível. Então, não significa que não possamos conversar sobre filosofia, sobre política, sobre ideologia, mas nós devemos trazer sempre para o centro da discussão, ou para fazer parte do debate, as Escrituras. Aquilo que Deus diz acerca do tema, porque Ele é a instância última. Esta é a crença daqueles que são remidos no sangue do Senhor Jesus. Reverendo Weber continua, ele diz assim, olha, política e religião não se misturam, e a gente escuta muito isso, né? Não dá para discutir futebol, a gente discute, né? Política e religião, há um jargão, há um ditado, não se discute. Então a gente fala de qualquer coisa. Chegou em religião e chegou em política, a gente para por aqui, a gente não discute. Por que não? Desde que nós mantenhamos a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, sim, nós podemos discutir. Reverendo Weber diz assim, olha, a influência cristã sobre a política é muito mais do que ir além, muito mais do que ir para o governo e compelir os outros a serem crentes. Então, ir para a política não é apenas a ideia de você ir lá, abrir a Bíblia no meio do seu trabalho e pregar. Na verdade, você nem deve fazer isso. Ali você está para trabalhar. As coisas têm que ser separadas, porque o trabalho é santo. E no trabalho você dá testemunho, não é? Tem hora para tudo. Mas você testemunha, a ideia de você testemunhar, o seu objetivo no trabalho não é compelir os outros a serem crentes, muito embora o seu testemunho, né, e nas oportunidades fora do trabalho que surgirem, claro que você
pode e deve abrir as Escrituras e falar acerca da redenção que há em Cristo. Evidentemente, diz o reverendo Heber, também não significa silenciar-se quanto à fé no âmbito da política, por entender que ambos não se misturam. Aquela ideia dicotômica que nós falamos, separação, o profano e o sagrado. Então não posso misturar, quando na verdade os dois estão interligados, né? Também não se trata de retirar-se do governo como se toda a prática política fosse má. A política, ela também faz parte da criação de Deus, ou não? É do diabo? Claro que não. Quando lá no Éden, Deus colocou homem e mulher, né? E o homem deveria administrar, ou o casal deveria administrar aquilo que recebeu, ali envolvia política, ali envolvia discussão. Então, a política faz parte da boa criação de Deus. Lembra que há várias aulas atrás nós falamos acerca da ideia de estrutura e direção? A estrutura é boa, ela não foi aniquilada pelo pecado. Ela só mudou de direção por conta do pecado e da ação humana. Então, estrutura e direção, nós devemos separar essas coisas. O eixo, o núcleo duro da estrutura, ela guarda ainda a bondade dada por Deus, porque foi o próprio Deus quem garantiu isso, né? Essa separação, às vezes, nós não podemos discutir política, isso não se mistura, né? Os pietistas, eles pecavam, e aí quando eu chamo pietista, aquele que vem logo ali depois de Lutero, né? É uma espécie de uma certa reação ao luteranismo, né? E o pietismo busca uma ideia de que nós devemos cuidar muito da espiritualidade e nos afastar o quanto possível das coisas que não são consideradas espirituais. Então é preciso fazer uma separação, né? Aquilo que a gente vem falando, olha, mesmo na igreja, tem coisas que são espirituais, coisas que não são espirituais. Umas espirituais, outras são seculares. E nós temos visto aqui que na verdade essas coisas são uma só. Não tem algo que seja espiritual e algo que seja profano. Tudo é espiritual, ainda que seja trabalhar, ir ao mercado, né? Assistir aula. Então tudo é espiritual. E os pietistas, eles pecavam por julgar que Deus e a Bíblia ele não, tem mais a ver com a vida pessoal, né? E o serviço na igreja do que com a vida pública. E essa é uma visão dicotômica que é equivocada do ponto de vista bíblico, porque tudo é uma coisa só. E aí eles preferiam ficar fora das discussões públicas, mais recolhidos apenas nas orações, nos serviços espirituais, que são importantes, mas que não se pode rejeitar a vida pública. Isso faz parte do dever de todo crente. Evidentemente que ele vai para a vida pública, só que com a dignidade e a cidadania diferente. Ele vai com uma cidadania terrena, mas o crente vai com uma cidadania celestial, uma cidadania com uma outra dignidade, que é a dignidade dada por Cristo Jesus quando ele foi convertido. É uma outra cidadania, que mais plenamente nós vamos exercer na eternidade, mas nós já exercemos aqui porque já temos essa cidadania. Então as coisas se misturam. Então a busca espiritual não deve afastar da ideia dessas discussões na vida pública, mas são discussões agora que elas são regadas e lidas com uma outra lente, a lente das Escrituras, e a mente e o coração escravos ao senhorio de Cristo. Isso faz com que as nossas discussões possam ser diferenciadas, mesmo que nós tenhamos diferentes ideias, porque é um pressuposto da democracia, não é isso? Nós podemos ter liberdade de pensar diferente, aí em termos de eleições, de votar diferente, sem que isso nos conduza a olhar aquele que pensa diferente com outra mente que não aquela que está sujeita ao senhorio de Cristo. E esse é o nosso desafio.
Então, olha, democracia, ela é uma junção de dois termos, né, de dois vocábulos gregos: demos, que significa povo, muitos, né, e cracia, que significa autoridade, governo. Democracia, governo do povo. Mas nós conseguimos identificar quem seja povo? Ele é concreto ou é abstrato? Povo é abstrato, não é isso? Nação é abstrata, sociedade abstrata. Democracia, ela é como é definida como o governo do povo. Então, a palavra, embora ela tenha uma variedade de conotações que são positivas e também negativas. Tem aspectos positivos na democracia, mas tem também aspectos negativos. E nós vamos ver que aspectos negativos. Porque se só tivesse aspectos positivos, talvez nós nem precisássemos de um redentor. Já pensou nisso? Não há nada, nenhuma ideologia que traga todas as respostas, ou que traga uma proposta de salvação. Não há nenhuma ideologia. Então vamos pensar, democracia é, na verdade, uma forma de governo, uma forma de governar, uma forma de conduzir um povo ou uma nação. Vamos pensar na monarquia: é o governo de uma única pessoa em nome do interesse geral. Nós tivemos aí a morte da rainha, a ascensão do Charles, do príncipe Charles, né, a condição de agora rei da Inglaterra, né? Então, a ideia monárquica é a ideia de uma pessoa em nome que age, que trabalha em nome do interesse geral. O modelo inglês já não é mais como aquele modelo que nós vimos há muitos anos, né? Em que realmente o rei tinha tinha o poder soberano, inclusive sobre a vida e morte dos seus súditos. Agora vamos pensar, a ideia de rei ou de ter uma monarquia é estranha a nós? Já pensamos nisso? E aí, olha só, nós não vivemos numa monarquia submissos a um rei? Sim. Então esta ideia não é totalmente estranha a nós. Nós nos submetemos a um rei, a uma monarquia. A tirania, por sua vez, ela é uma distorção da monarquia. Ou seja, se a monarquia é o governo de um só, no interesse de todos, a tirania é a perversão da monarquia. Ela significa o governo de uma única pessoa para o seu interesse próprio. Ela busca apenas o seu interesse. A aristocracia é o governo dos bons ou dos mais virtuosos, né? E denota em essência o governo de poucos em benefício de todos. E aí também nós temos distorções. Qual é a distorção da aristocracia? A oligarquia, caracterizando um governo de poucos para o interesse destes poucos. Quando nós pensamos na ideia de democracia, e a maioria das nações do mundo usam esse modelo de governo, mesmo que com algumas diferenças de condução da nação e do Estado, né, misturando ou mesclando algumas, por exemplo, da democracia com o socialismo, como a social-democracia. Só que quando o pacote está embrulhado e com um rótulo, né? Mas quando você abre o pacote, aí é que você percebe as diferenças, né? Às vezes os meninos lá em casa ficam... dizem que eu fico com a teoria da conspiração, porque você compra um produto no supermercado e ele te diz lá, olha, isso tem tanto de sódio, tanto disso, tanto daquilo outro. Eu falo assim, quem é que me garante
que realmente o fabricante, o industrial, colocou essas coisas lá dentro, nesta medida exigida. E eles dizem, mas tem a Anvisa. E quem me garante que a Anvisa vai ser absolutamente bíblica em colocar, em fiscalizar perfeitamente todos os produtos? Eu não penso na teoria da conspiração, mas eu não consigo acreditar que está tudo tão certinho daquele jeito. Enfim, quando nós pensamos nessa perspectiva de democracia, aí nós vamos olhar para a democracia grega. Os gregos viam democracia como um negócio assim não muito legal. Por que não muito legal? Como é que nós vamos deixar governar uma turba de gente, um montão de gente? E pensavam assim, e se eles governarem só em favor deles? Nós, a minoria, nós vamos nos lascar. Então, ela era vista com desconfiança pelos gregos, embora esse sistema fosse regido por leis elaboradas. Os gregos vinham com essa desconfiança, o governo de muitos não fosse tão legal assim. Então, a democracia em si, para os gregos, era vista como um mal. Pensa na queda, a gente tem falado da queda, um mal que precisa de redenção. Então, eles não viam isso com bons olhos, porque a ideia de um controle da sociedade por essa turba e ao desgoverno dessas massas ignorantes, como eles viam, né? Então eles acreditavam que essa maioria poderia fazer um governo da maioria em detrimento da minoria. Então a gente percebe que não era tão, nos tempos gregos havia certas desconfianças. Então, algumas características da democracia, e agora a gente vem para a democracia ocidental, que faz parte do modelo que nós vivemos, ou que nós conhecemos um pouco mais. Qual é a característica marcante de uma democracia? Se você pudesse selecionar uma característica marcante na democracia, tem várias. Me diz aí. O que acontece numa democracia? Voto, representatividade, sufrágio universal, todos votam. No Brasil, pelo menos os alfabetizados. O valor do voto igual para todos. O elemento decisivo é um fator numérico. Vence o que? A maioria. Quando eu disse ali o valor do voto, é porque não existe voto qualificado. Por exemplo, aquele que é senador, o seu voto vale 100 pontos. Aquele que é vereador, 30. Você e eu, 1. Não, o voto é igual para todos. O direito de votar inclui também o direito de se candidatar. Ou seja, o direito de votar e de ser votado. São características da democracia ocidental. Pressupõe direito à liberdade. Ninguém vai na sua casa buscar você para votar, muito embora a gente saiba que em alguns locais, alguns candidatos oferecem um ônibus para ajudar as pessoas que moram longe do ponto de votação, né, para ser conduzido, e pode haver aquele trabalho, né, aqueles embargos aí, como o Eduardo sabe muito bem, embargos auriculares, né, uma gíria que se usa, né, enquanto está indo para o local de votação, né? Então, o pressupõe o direito à liberdade de expressão, de opinião, liberdade de imprensa, são características de uma democracia. E aí nós podemos analisar se nós temos isso no nosso contexto específico. A democracia pressupõe proteção aos direitos das minorias, em geral consolidados numa carta de direitos. Então faz parte da democracia, ainda que haja uma minoria, o direito delas deve ser preservado em todos os aspectos. São características de um Estado democrático. O elemento mais básico, as democracias ocidentais em geral, elas pautam seus princípios
gerais do Estado de Direito, incorporados ao menos parcialmente numa Constituição, numa carta de intenções, seja ela escrita ou não. Há constituições que são costumeiras, então as pessoas já estão acostumadas, né? E aí nós olhamos para tudo isso, são características de uma democracia, sobretudo a democracia ocidental. Novamente o David Coase diz assim, olha, e aí numa democracia ele vai falar de freios e contrapesos. A gente já ouviu esse termo, né? A gente fala disso, por exemplo, no Brasil. O Brasil tem uma democracia em que há uma tripartição dos poderes, e esses poderes são independentes e harmônicos entre si, mas um controla o outro. É um sistema de freios e contrapesos que ele coloca aqui, é um sistema de limitações. O Poder Executivo não tem condições de agir ilimitadamente, assim como não tem o Legislativo e não tem o Judiciário. Então o Judiciário analisa todas as questões que envolvem Legislativo e Executivo. Então essa ideia de freios e contrapesos, olha só, a democracia, comunidade dos cidadãos e dos governantes chamados por Deus para promover a justiça pública, como líderes políticos, sofrem a tentação de abusar da sua autoridade e de agir contrariamente ao interesse público. Faz sentido restringi-los, exigindo que se submetam ao veredito periódico das eleições. As eleições são uma espécie de limitação, uma espécie de freio de contrapeso. Então, pelo menos em teoria, após a análise do tempo em que aquele representante eleito, ele ficou no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, né, na Câmara Distrital, e ele não atendeu ao interesse público, ao interesse dos seus representados, esse representado pode fazer o quê? Substituí-lo, trocá-lo. Isso é uma das formas de freio e de contrapeso, de colocar limitação. É possível que um governante extrapole e abuse do poder que tem? Sim ou não? Pergunta retórica. Sim, por isso a necessidade desses freios e contrapesos. E essa é uma delas. O Reinhold Niebuhr diz assim: a capacidade humana de fazer justiça. Aliás, deixa eu voltar aqui um detalhe no anterior. Olha só, algo bastante importante que eu esqueci de mencionar. Esses líderes são colocados por Deus para promover justiça pública, para cuidarem, gerirem a nação, assim como Adão foi colocado lá no Éden, para cuidar de toda a criação, porque ele prestava conta a Deus na viração do dia. Então, quando nós olhamos qualquer representante do povo que é colocado nesse aspecto de uma democracia, aliás, em qualquer modalidade, aquele que representa o povo, ele está ali, seja na monarquia, seja em qualquer modelo, ele deve fazer justiça pública, e a justiça pública é aquela que vem de onde? Da revelação de Deus. Então o parâmetro é como Deus cuida, ele deve tentar cuidar. Ele não vai conseguir fazer igual porque ele é caído, mas ele deve buscar ao máximo, envidar esforços para cuidar da melhor maneira, da maneira como Deus deseja que ele cuide. Então ele é esse representante, sobretudo, do próprio Deus. O Reinhold Niebuhr diz assim: olha, a capacidade humana de fazer justiça torna a democracia necessária. O poder irresponsável e não sujeito a nenhum controle é a maior fonte de injustiça. Os freios da democracia são necessários para aumentar a probabilidade de que a justiça seja feita. Então, o governo é necessário, a democracia é necessária. O governo é para conter o pecado. O governo é um instrumento de Deus para coibir o pecado, os abusos
que individualmente alguns possam cometer. Ou seja, em tese, o governo ele precisa, ou a democracia oferece esta ideia, freio necessário. E aí algo muito legal que o C.S. Lewis diz: olha, eu sou democrata por acreditar na queda do homem. O ser humano é tão depravado que não é possível confiar a ninguém um poder irrestrito sobre os demais. Não é possível deixar alguém em total liberdade, sem freio e contrapeso. Por conta de que o grande problema, o homem é caído. Isso é jogar uma pá de cal. O homem sempre será caído. As suas decisões estão recheadas dos efeitos da queda. Quando se fala na depravação total do homem, na ideia de que ele é tão corrompido, ou seja, ele está totalmente corrompido, que não há nada nele que esteja livre desta lama da corrupção e do pecado. Por conta disso, as decisões, o pensamento, o agir, vai sempre trazer uma pigmentaçãozinha do pecado, ainda que bem disfarçadamente possa acontecer. Por conta disso, é necessária o governo, é necessária a democracia, ou é necessária um ente estatal que coíba ou diminua esse poderio irrestrito que poderia sobrecair em cima de alguns. Nós temos falado muito nessa ideia de estrutura e direção, esse conceito bem recente, aí de pouco mais de um século, acerca de como se olhar o ser humano, né, em pensar da estrutura que nós falamos que permanece boa. A estrutura, a criação de Deus permanece boa, ela não foi aniquilada pelo pecado, até porque se o fosse, a credibilidade de Deus com a sua criação e na manutenção da criação, e na ideia de conduzir essa sua criação, mesmo no mundo em pecado, até um fim que Ele deseja, e que haja ao final, aí nós falamos na vinda de Cristo, aquilo que nós falamos quando falamos de escatologia, né? Em que essa estrutura, mesmo que danificada, ela será totalmente restaurada. Quando nós falamos em direção, nós falamos no desvio que foi dado a essa estrutura pelo próprio pecado, começando lá no Éden. Olha só, as ideologias são incapazes de distorcer completamente o mundo real, o qual, apesar da presença inegável do pecado, continua sendo excelente criação de Deus. A graça de Deus continua a nos visitar, mesmo em meio à fé, em deuses alternativos. Olha só, quando nós colocamos a resposta de solução em qualquer ideologia, em qualquer forma de governo, seja lá qual for, nós estamos buscando deuses alternativos, alternativa de redenção, alternativa de solução. A voz do povo é a voz de Deus. Então, nós podemos encontrar deuses alternativos não apenas na democracia, no socialismo, no marxismo, no nacionalismo. Nós podemos olhar e ver como deuses alternativos, ou seja, seria uma maneira também idólatra. Isso significa que a democracia, como estrutura, ela é tanto julgada como redimida em Cristo Jesus, mesmo que enquanto credo ela esteja arraigada a um espírito apóstata. Ou seja, quando nós olhamos a democracia como a solucionadora de todas as questões, nós estamos colocando nela um credo, nós estamos substituindo ou tentando substituir Deus por um Deus falso, e esse é um espírito de apostasia, um espírito apóstata. Ou seja, embora uma crença cada vez mais forte na soberania popular, no sufrágio universal, no direito de voto para todos, né, isso nos países
ocidentais isso está muito mais evidente, ela não substitui, não consegue substituir a confissão cristã, as escrituras acerca do que Deus faz, do que Ele fez. A cidadania democrática não substitui a cidadania celestial. E também não substitui a responsabilidade confiada a nós na qualidade de servos de Deus. Por isso nós vamos escolher, por isso a igreja escolhe, e ao máximo possível nós devemos trazer o coração escravo, submisso ao senhorio de Cristo na hora de exercer o voto. Nós vamos trazer, a análise deve ser, este modelo, ele se aproxima, ainda que defeituoso pelos efeitos da queda, ao que Cristo faria, sim ou não. Então, isso deve ser um requisito, né, na hora da escolha, mas sempre o pensamento deve ser cativo ao senhorio de Cristo. Uma pergunta: há um sistema de governo mais adequado para a perspectiva cristã? Surgiu uma pergunta, acho que na aula passada, né, o irmão perguntou, qual é melhor, ou haveria uma ideologia, haveria um sistema de governo que fosse mais adequado? Por exemplo, na democracia, a soberania popular é o elemento do cosmos, né? Divinamente criado. Então essa sabedoria popular, ela muito compreendida como algo que dá a resposta de Deus. Olha só, a democracia tem um elemento do cosmos divinamente criado, que é a soberania popular. E lhe atribui a primazia ontológica que pertence a Deus. Essa ontologia ou ontológica é aquilo do ser, é aquilo que é. Quando nós pensamos em ontologicamente Deus, nós estamos pensando o ser de Deus, a essência de Deus, né? Então, quando nós pensamos nesta primazia de soberania, esta soberania pertence único e exclusivamente a Deus. Então nós temos aqui, quando nós falamos em soberania popular para eleger os representantes, é uma soberania, e entre aspas, é uma soberania derivada, ela não é originária. Uma soberania originária é uma soberania única e exclusivamente do próprio Deus. Então, essa é uma perspectiva bíblica. Quando nós falamos no liberalismo, a individualidade dada por Deus, um dos bens da criação, se transforma num individualismo que passa a subordinar as instituições sociais, prevalece a vontade dos indivíduos. Na ideia, muito grosseiramente, a ideia do liberalismo, a gente conhece um pouquinho do conceito, né? Por exemplo, a gente mencionou algumas coisas, quando se pensa no Estado como gestor das coisas, em benefício da coisa, em benefício público ou em benefício da maioria, em benefício do povo, o Estado chamado por Deus, escolhido por Deus, mediatamente, porque é mediado isso, né, por meio dos cidadãos que votam, né? Então o Estado, ele abarca para si essa responsabilidade, e aí a maneira como quando ele consegue, ele tem dificuldade de abarcar e de suprir todo o corpo de pessoas que está sob a responsabilidade, ele começa a delegar a alguns aí serviços públicos para que o particular possa fazer. Numa perspectiva do liberalismo, é enxugar ao máximo o Estado retirar-se ao máximo da sua responsabilidade. Ele será um guardião, um zelador para verificar se aquilo está sendo bem feito, e o liberalismo seria a transferência, de maneira mais maciça, se é que podemos dizer assim, para o particular, para o indivíduo, para que ele possa gerir e auxiliar o Estado na prestação desse serviço público. O problema é que às vezes o indivíduo começa a usurpar ou a abusar deste poder, e aí é possível, por exemplo, que vamos pensar aí na venda de combustíveis, porque o Estado não tem condições, pelo menos na prática, de falar assim: olha, agora nós temos um posto que é do Estado,
Esse é um posto de gasolina do Distrito Federal, é do governo do Distrito Federal que vai gerir e vai entrar no mercado como uma empresa pública, buscando interesses públicos para competir com os postos privados. Há uma série de dificuldades aí, porque ele já leva uma certa vantagem com relação ao particular. Mas não, o governo deu isso para o particular. É possível que postos combinem preço de combustível? Não aqui no Brasil, eu acho, né? Eu acredito que não acontece. É possível que, por exemplo, um vá comprando o outro, de maneira que ele passe a ter 80% dos postos de gasolina no Distrito Federal e ele possa, praticamente sozinho, ditar qual é o preço do combustível? Foi uma transferência de um serviço público para o particular, mas que o Estado é o fiscalizador e ele cria um órgão para isso. Essa é uma perspectiva liberal de transferência da responsabilidade para o indivíduo. Da mesma maneira, transferindo esses bens da criação. Então, o conservadorismo. E aí, o que seria? Então, na ideia da democracia, a soberania popular é a redenção. No liberalismo, transfere para o indivíduo. No conservadorismo, a tradição. Não podemos abandonar a nossa tradição. Sempre fizemos assim. Então, no conservadorismo, a tradição passa a ser vista como soberana. Ela passa a mandar. Então, o critério para dizer se fazemos isso ou não é segundo o que tradicionalmente a gente sempre tem feito. E no nacionalismo, eu vou tentar andar um pouquinho mais por conta do horário. E no nacionalismo, olha, a nação recebe status de divindade, ou seja, a nação faz tudo, ela decide tudo, não pode ser questionada. Quando nós pensamos no nacionalismo, não tem como não nos lembrarmos do modelo alemão durante a gestão de Adolf Hitler. Reverendo Davi Charles Gomes ele traz o seguinte pensamento, e aí eu coloquei um beco com saída única. Ele diz assim, olha, todos os sistemas podem ser corrompidos por causa da condição do homem, e por isso a nossa esperança não está em nenhum sistema específico. Aliás, se há algo em nossa geração, que nossa geração é culpada, é de idolatrar a democracia. Ou seja, é possível que se faça isso, se olhe a democracia como a salvação da lavoura, a salvação de todas as coisas. Na verdade, nós estamos num beco com saída única, porque a única salvação que há é Cristo Jesus. Ele é a única redenção que há. Então, há sistemas mais degenerados do que outros, mas nenhum deles perde essa característica de ser degenerado. Porque todos são feitos por homens e, como lembrou o irmão, são caídos, são pecadores, né? E alguns desses sistemas, eles podem fazer algumas coisas mais agradáveis a Deus e outras nem tanto. Então, o que é preciso pensar enquanto crente, nós devemos preservar ao máximo, ou olhar a democracia como algo que deve preservar ao máximo a liberdade, né? E o governante ele deve se ater ao mandato divino, ele deve se ater àquilo que Deus o chamou para fazer. A própria soberania, diz o David Koizes, a própria soberania popular é problemática, porque também nega a condição humana caída. Então, tudo que esqueça ou deixe de lado, ou não leve em conta a condição caída do homem, ela vai trazer problemas. Os controles democráticos do poder político são insuficientes para prevenir sua expansão totalitária, especialmente se não houver uma forma compensatória de controlar a própria democracia. Ou seja, até uma própria democracia pode se transformar em uma tirania, ainda que ela tenha alguns elementos, alguns requisitos aí de uma verdadeira democracia. Nós falamos em instrumentos de contenção, né? No mundo caído,
devido ao potencial de abuso e autoritarismo, são necessárias eleições periódicas, nós mencionamos. É um instrumento de contenção, é um instrumento de reanálise, é um instrumento de limitação no contexto democrático. E aí nós temos mais o quê? Nós temos a lei. Ela é uma necessidade, e a necessidade da lei é por causa do pecado. Quando nós olhamos toda a lei, nós olhamos em Deuteronômio, nós olhamos em Levítico, o único objetivo da lei é coibir o pecado. Seres humanos criados, decaídos e redimidos é a nossa condição, mas ainda assim nós somos pecadores. Por conta disso é que o Senhor dá a lei. Então, por que você não pode pegar o seu carro e imprimir 180 por hora aqui em Taguatinga? Além da sua vida, tem outras vidas. Então o Estado ele diz, olha, eu preciso regular isso, e eu vou regular isso. Porque eu olho não para o direito individual, eu preciso olhar para a coletividade. A lei e a autoridade por trás dela são necessárias para conter os efeitos da natureza caída. Percebe? Você pode olhar o governo, ainda que você talvez não concorde com esse ou com aquele, mas é um ente colocado por Deus, porque você é pecador, já pensou isso? Porque eu sou pecador. E aí ele põe um magistrado civil, ele é estabelecido por Deus para punir os praticantes do mal. Abra sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 a 17, eu vou começar no 11 aqui, acompanha na sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 2, 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da salvação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. É mandamento de Deus esse respeito à autoridade, e aí independe de quem ela seja, ou se aquilo que ele faz ou não agrade ou desagrade. Ou seja, primeiro, quem cobra o próprio Deus, ele deu freios, não é? Estamos caminhando para o final. E aí algumas conclusões importantes. Pô, não ficou legal ali não, ó. Só no meu aqui. Enfim. Algumas conclusões importantes quando nós olhamos dentro de uma perspectiva bíblica, essa ideologia ou esse aspecto da cosmovisão que fala da democracia. Primeiro, nós precisamos olhar o mundo como uma cosmovisão, e significa perceber que todas as coisas da realidade criada têm uma relação com o Senhor e estão submissas a Ele. Todas as ideologias estão submissas ao Senhor. Pensar política sem pensar dissociado das Escrituras viola a noção de vida corandel. É uma vida toda, corandel significa uma vida toda diante de Deus. Toda a vida está na presença de Deus e debaixo do seu senhorio.
Quando o pecado entrou em cena, toda a organização do poder passa a experimentar problema. O pecado trouxe problema, o homem rejeita o Senhor, rejeita como autoridade final. É comum o ser humano ter dificuldade com uma autoridade que esteja acima dele, né? E aí então o homem pode se transformar, ele se transforma num tirano. E os relacionamentos sofreram efeitos da queda? Sabemos mais que nunca. Desde o Éden, o Senhor disse acerca daquelas discussões políticas ali entre Eva e o seu marido Adão, os relacionamentos entre homem e mulher e entre as pessoas em uma sociedade não são mais pacíficos, não são harmônicos. Agora eles precisam de um mediador, de um Estado, de um governo. É ou não é? O Estado media os nossos conflitos. O Ramon trabalha no judiciário, né? O Brunei também. O Estado media os conflitos, porque as pessoas não conseguem mais resolver os seus problemas, e se deixar resolver por ação direta, a lei do mais forte prevalece. Por isso Deus constituiu o Estado, para que ele pudesse fazer essas coisas, né? Ou seja, um mediador. Ele é quem vai agir quando houver tensão. Somente um rei, no seu reinado de paz e plenitude, pode restaurar e reorganizar relacionamentos humanos. Uma criação refeita e restaurada pelo Senhor Jesus viverá em paz. Enquanto Ele não vem, nós precisaremos do Estado que sirva de mediador. E num Estado democrático de direito, como muito se fala e se divulga, né, em que nós vivemos, em que nós temos liberdade para escolher, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdades que estão garantidas num documento escrito, e que nós podemos, quando essa liberdade for maltratada, desrespeitada, nós podemos ir lá no Estado e opor ao Estado a obrigação de mediar esse conflito e fazer respeitada esta liberdade garantida num texto escrito como nós temos. Essa é a visão das Escrituras que nos orienta e pela qual nós devemos enxergar a política. Ou seja, não haverá uma sociedade civil perfeita, nenhum tipo político cristão perfeito desse lado da eternidade, nessa terra, nesse mundo caído. Nem adianta procurar, vai perder seu tempo, nós vamos perder o nosso tempo. Ainda assim, nós somos chamados a honrar e orar pelas as nossas autoridades, a respeitar as nossas autoridades. Quando nós observamos, e nós estamos vivendo um período polarizado, né? Em que as pessoas talvez esqueçam a sua identidade, e aí eu não estou falando apenas daqueles que são crentes, cristãos, redimidos por Cristo, mas todos os outros esquecem a identidade de criaturas de Deus, daqueles que foram criados por Deus segundo a sua imagem e semelhança. E aí nós proferimos palavras as mais variadas possíveis, com o objetivo de denegrir ou de depreciar esse ou aquele, no caso aí, candidato. Nós esquecemos da nossa identidade, da dignidade que nós temos por sermos obras da criação, né, imagem e semelhança de Deus. Então, na verdade, nós devemos orar pelas autoridades e respeitá-las, simples assim. Quando Jesus entra em cena, Ele redime, Ele muda o coração humano, e a partir dessa redenção, os relacionamentos podem ser restaurados, reorganizados. A relação com o Estado, com as autoridades, o exercício de poder, são esferas diferentes, mas que estão presentes, essa esfera de poder, dentro de casa. O filho pode subverter a autoridade do pai e dizer agora que o pai vai andar, e aí eu vou baixar a idade. Criança,
vai dizer: pai, agora é o seguinte, você vai andar, vai fazer aquilo que eu quero, sempre que eu quiser, você faz. Não. Então essa esfera de autoridade está também na família, está também na igreja, a mesma esfera de autoridade, porque foi dado por Deus. Então o exercício de poder nessa esfera, seja dentro do lar, dentro da igreja, na sociedade civil, a redenção de Cristo reorganiza todas essas coisas. Ainda não vemos tudo submissos a Cristo, mas nós veremos ainda que na eternidade, né? Porque isto é uma promessa do Senhor. Amém? Hoje eu trouxe apenas essa sugestão de leitura que a gente tem indicado, né? Do Hermann Doived também, Estado e Soberania, ensaio sobre cristianismo e política, fininho, né? Numa tarde, você não vai mais na fila do banco, mas ali enquanto está esperando o médico, né? No consultório, dá para ler pelo menos aí uns 2 capítulos talvez, e vai nos dando um amadurecimento. Eu tentei caminhar um pouco mais rápido por conta do nosso horário. Se os irmãos tiverem alguma observação, alguma colocação, alguma pergunta, Abimael lá ao fundo. Graça e paz, queridos. A meu ver, veja bem, o cidadão Abimael Pedro dos Santos, a maior parte da nossa vida, inclusive no dia a dia, a gente está sempre se deparando com um dualismo. Sempre um ou dois ou um, e principalmente neste momento agora, né, do nosso país, estamos nos encaminhando para uma eleição que tem um peso muito grande, porque são eleições várias, incluindo o presidente da República. Nós estamos diante, a meu ver, da questão do real e do ideal. Eu acho que no dia a dia... Abimael, só um instantinho. Os irmãos que têm filhos no departamento infantil, se puderem, podem buscar seus meninos. Sim, ok. No nosso dia a dia, até mesmo, muitas das vezes, a partir do momento que a gente acorda, se levanta, nós estamos sempre diante dessa realidade. Qual é o ideal? O ideal é esse. Mas qual é o real? O que eu tenho na mão para executar isso ou aquilo? Esse é o real. Me parece que o ideal seria um governo teocrático. Depois o pastor Adelso, claro, vai fazer suas considerações finais. O nosso ideal seria um governo teocrático, não é isso? Mas isso não é real para nós, é impossível. Um mundo caído, não é isso, como o nosso, em que pese que nós servos de Deus, precisamos de ser sal da terra, mas o real para nós, nesse caso, no mundo com 6 bilhões de habitantes por aí, é impossível. Nós temos uma teocracia, me parece humanamente impossível. Então nós temos o quê? O real. Qual é o real? Aí a gente se depara novamente, talvez, com outro dualismo, né? Hoje nós temos, o pastor Adelso falou, nós temos hoje acirrado 2 posições políticas, né? Um governo que representa a democracia e um governo que quer voltar ao poder, não sei, que representa o marxismo, não é isso? A gênese dos partidos de esquerda no Brasil, ela é ateia. Então aí a gente já se choca com a palavra de Deus, não é isso? Não há como negar que a origem dos partidos de esquerda no Brasil tem a sua gênese no marxismo, que é ateu. Não há como negar isso. É só buscar, né, quem tiver dúvida, é só ir no Google e ver lá a origem de cada um desses partidos. Aí. Portanto, o som está falhando aqui, meu querido? A pilha.
Ok? Ok? Estão me ouvindo bem agora? Então, de novo, nós temos essa dualidade: democracia versus comunismo ou ateísmo, né? Qual é o sistema menos ruim para nós? Eu acho que essa é a pergunta que nós precisamos responder. Não é o ideal, mas é o menos ruim. Qual é o sistema que permite que a igreja continue exercendo a sua voz profética? Qual que é? Né? Qual o sistema que, em todo mundo onde foi implantado, ele, primeira coisa que fez, procurou calar a igreja, calar a voz profética da igreja, né? Então é isso, nós estamos diante desse dualismo. Não que nós possamos escolher entre o ideal seria um governo teocrático, né? Como Israel começou a ter no seu início. Mas isso nos é impossível, humanamente nos é impossível. Então nós precisamos, agora, nós estamos nos encaminhando para votar naquele partido, ou naquele candidato. Na verdade, os partidos no Brasil são complicados, porque são não são bem definidos realmente, tem muita mistura. Nós estamos aí com cerca, eu acho que de 22 partidos no Brasil, uma loucura. Mas o que nós precisamos de ter em mente? Qual o candidato que tem defendido ou que vai defender alguns princípios que não são os caros, alguns princípios bíblicos? Eu acho que essa é a nossa resposta. Nas eleições agora, nós precisamos de ter isso claro em mente. Obrigado, pastor. Abimael colocou bem, nós vivemos uma teocracia, no ideal, né? Porque nós somos submissos a um rei, né? Mas nós vivemos aqui numa democracia. Então a ideia que nós devemos ter é que não há nenhum sistema político que nos dará salvação, e aquilo que nós defendemos é que nós devemos olhar a realidade como um todo, com a lente das Escrituras, né? Ok? Mais alguém? Vamos. Como o irmão falou que o ideal realmente é o governo de Deus, né? E esse governo a gente só vai ter realmente, eu acredito que só na glória, né? A gente vai ter esse governo sobre nossas vidas, né? Aí vem a pergunta, né? Vale a pena, hoje, diante do cardápio aí de candidatos aí que estão nos oferecendo, nesses governos, nessas pessoas que falhas, né? Vale a pena a gente ficar se degladiando, né? Perdendo às vezes amizades, né? Criando divisão entre familiares por causa dessas pessoas que nos apresentam, né? Porque às vezes eu vejo muitos cristãos, né? Aqui, crentes, parece que está defendendo um governo ideal, né? Parece que está defendendo um governo que é infalível aqui nas vidas dele, que depois que ele assumiu o poder, tudo na vida dele vai melhorar, inclusive a proclamação profética da igreja, né? Eu concordo com o irmão, né? Que a gente tem que procurar um menos ruim, né? Menos ruim, né? Mas eu acho também que o voto do cristão, do crente, tem que ser um voto comedido, né? A gente não pode também ficar instigando ali um partido ou outro, e se ele ganhar, né? E se ele se vingar contra a igreja do Senhor, né? Eu vejo que hoje a igreja evangélica, ela está muito entrando nessa, nessa pilha, né? De divergência, de intriga, de divisão, né? Eu acho que a igreja evangélica no Brasil, ela poderia ser mais comedida com relação a isso. Luiz Carlos, você está correto. Nós falamos aqui, nós não podemos perder de vista a nossa identidade e tomar partido de defesa, porque nós podemos tomar uma rasteira, seja de qualquer dos lados. É muito fácil manobrar uma massa grande, por isso nós devemos preservar aquilo que nós falamos da nossa identidade em Cristo Jesus.
E todos aqueles que conosco convivem, e ainda que fossem ímpios, são imagem e semelhança de Deus. E quando eu ofendo alguém que é imagem e semelhança de Deus, eu ofendo o próprio Deus. Ou seja, a cautela e a perspectiva comedida que nós devemos ter em mente é de que nós não podemos esquecer que nós estamos convivendo, né? E nós não podemos digladiar de forma alguma, jamais, né? Com aqueles que pertencem ao Senhor, nem com aqueles que não pertencem. E aí eu estou dizendo digladiar de maneira de tentar destruí-lo, ou não amá-lo, ou olhá-lo de maneira atravessada porque ele pensa diferente, porque democracia não é isso. Democracia abre o espectro para se pensar diferente. Então, o que nós devemos pensar, e aí essa é a nossa ideia, por que nós trouxemos toda essa perspectiva? Para pensar como igreja, para trazer de volta o que é que as Escrituras nos mandam fazer, mesmo num contexto que nós estamos vivendo, que é muito importante. Nós devemos pensar com as Escrituras, né? E por isso que os pastores não tocam na perspectiva, por exemplo, pelo menos na igreja presbiteriana, não é essa orientação de orientar voto a essas coisas, jamais. Evidentemente que nós temos a nossa perspectiva, a nossa decisão, como cidadão, tem uma escolha a ser feita, e que vai ser feita, mas tentando ao máximo não trazer influência. Nós estamos tentando trazer a perspectiva de uma cosmovisão bíblica, para olhar o lado político, que nós não poderíamos deixar de fora nesse momento importante, mas é olhar tudo isso de uma perspectiva bíblica, e olhar a política também do ponto de vista bíblico, sem levar em conta quem vai vencer, quem não vai vencer, a ideia não é essa. O objetivo das nossas aulas com essa temática não é essa, mas é olhar a perspectiva como a cosmovisão cristã olha a questão política. Amém? Meus irmãos, passamos um pouquinho, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu autoridade para cuidar de nós, sabendo que, ó Deus, naquilo que eles afrontarem ao Senhor, eles responderão. Que o Senhor preserve nos nossos corações, ó Deus, e mantenha as nossas mentes submissas ao senhorio de Cristo. Que nós possamos continuar nos amando, nos respeitando, a despeito de preferências, ó Deus Santo. Que nós possamos louvar o Teu nome sempre. Obrigado, ó Deus, porque grandes homens escreveram acerca da temática, clarearam para nós muitas questões, muitas ainda, ó Deus, estão sendo interpretadas, ó Senhor, mas que o Senhor mantenha a Tua igreja unida, harmônica, amorosa, ó Deus Santo, e que o Teu nome seja honrado e glorificado no nosso meio, a despeito da política, daquilo que está lá fora, mas que nós, como seres políticos que somos, ó Deus Santo, porque nós pensamos, e sobretudo nós pensamos com a Tua Santa Palavra, que ela continue sendo a nossa regra de fé e prática. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe o restante do domingo.